Olá pessoal, eu sou Edson do canal Board Game Gará 2 e hoje no nosso quadro O que vem na caixa eu vou mostrar para vocês o jogo Atelier The Painter's Studio da editora AEG. Atelier é um jogo para 2 a 4 pessoas que na caixa está dizendo que demora em média de 30 a 45 minutos. Que as mecânicas básicas dele são rolagem de dados e a gente tem um set collection. E como vocês podem ver, o tema dele é um ateliê e nós vamos fazer as pinturas. Vou mostrar muito rapidamente a parte de trás da caixa, que tem os componentes, mostrando os componentes, inclusive tem a descrição dele e explicando a respeito do jogo. Então vamos aqui abrir tirar o plástico da lateral. Tentar mostrar aqui para vocês também uma coisa bem legal na caixa, nas caixas dos jogos da AEG, eles têm essa parte aqui, ó, para você poder puxar a caixa e colocar seu dedo. Vamos tirar o plástico. A gente tem a caixa. Normalmente as caixas da AEG elas são bem boas. É uma caixa média. Ela não tem um acabamento interno, mas aqui dá para ver, ó, parte para você tirar ela mais fácil. Ou seja, você pode colocar o dedo aqui e puxar, ela vai sair mais fácil. A gente tem aqui o manual de instruções, que aqui é indicando a parte bem temática do jogo, indicando como aqueles folders que a gente vê nos museus. Então, apesar de não gostar desse tipo de abordagem do manual, desse tipo de que ele vai abrindo, ó, apesar de não achar tão interessante assim, mas achei que ficou bem temático com relação ao jogo. Então aqui a gente tem, começando com abrindo todo ele aqui, overview do jogo, que vem na caixa, parte do setup, a parte de como você joga, como funciona o seu turno, as ações básicas dos dados e aqui as ações extras, que são inspiração. Basicamente, esse aqui, aquela página é todo o manual, ficando aqui um pedacinho final que é falando como que é o final do jogo e aqui um exemplo de uma rodada, bem como mostrando as cartas do jogo. E aqui os 4 tipos das cartas do jogo. Na verdade, aqui são os tipos das cartas de pintura para fazer o set collection. Então, este aqui foi o manual do jogo. Agora a gente vai tirar o paintboard aqui. Opa, já deve ter caído essa peça aqui dentro. Vamos ver se a gente acha. Aqui, ó. Marcador de primeiro jogador. Bem grossinho. A espessura, né? Tem uma espessura aqui do paintboard, parece bem boa, qualidade boa, bem temático também. Aqui eu vou tirar mais alguns, ó, um quadro, e aqui tokens de inspiração. Pode ver que eles são um pouquinho diferentes dos habituais, ó, tem esse formato diferente, está saindo bem fácil e ele só é frente, o verso dele é preto, ó, como vocês podem ver aqui. Dando prosseguimento, a gente tem aqui os paintboard, aqui na verdade o playmat dos jogadores, né? Que ele tem as ações, o que cada dado faz, e aqui são as ações baseadas em inspiração. Aqui você vai colocar o dado e aqui você vai colocar os cilindros das cores. Aqui o trabalhador, achei bem legal, bem temático. Paintboard também, tem espessura boa e ele simula uma aquarela, bem interessante. Aqui a gente tem um insert, tomara que seja funcional e caiba as coisas, inclusive com os sleeves. Vou mostrar os dados do jogo, inicialmente aqui para vocês. Os dados são nas cores dos jogadores, são dados, eles são em plástico, não são em madeira, mas se você for ver aqui tem um relevo. Então as cores são um pouco diferentes nesse jogo, que é esse marrom, roxo, branco e preto. É um dado comum, mas qualidade boa. Dando prosseguimento, vamos aqui nas partes que nós achamos os componentes em madeira. Aqui a gente tem os cilindros das cores. Nós temos as cores, não vou saber o nome dessas cores, mas são azul, vermelho, verde e amarelo. Provavelmente
Elas representam cores primárias, talvez, não tenho certeza. Cores básicas. Então tem vários e vários cilindros. Os cilindros, pelo menos esses que eu peguei, eles estão muito bem pintados e cortados. Aqui a gente tem os meeples. Vou tentar pegar um de cada cor aqui, vamos ver se a gente consegue tirar eles fáceis. Só o branquinho que ficou aqui no fundo. Opa! Aqui. Simulando os pintorzinhos, ó, aqui como se fosse com aquarela numa mão e um pincel na outra. Também nós temos em 4 cores, um de cada jogador. Eles estão bem recortados e também bem pintados. A gente tem também aqui as cartas o deck com as cartas de patronos. O tamanho dessas cartas é tamanho padrão e nós temos 16 delas. Então os patronos vão ser responsáveis por fazer parte da pontuação no final do jogo, que podem te dar pontos de vitórias por pinturas não utilizadas. A gente tem vários patronos. Me parece que são pessoas famosas também do século XIX. Tem um nome aqui embaixo, talvez seja Tarsho, e cada um te dá uma pontuação diferente no final do jogo. O verso dessas cartas aqui são as cartas de patronos. E aqui a gente tem vários personagens, até alguns repetidos, que vão ser responsáveis por te dar pontos no final do jogo. Uma carta dessa para mostrar para vocês. É uma carta um pouco molenga, não é uma qualidade ruim, mas também não é excepcional. De componentes do jogo, por último, nós temos as cartas das pinturas. Caso eu não tenha falado, o tamanho dessas cartas de patronos são 16 e o tamanho dela é o tamanho padrão, que é o tamanho de 65,5 por 88 milímetros. A gente tem as cartas de pintura. O tamanho das cartas de pintura é o tamanho de 70, é o tamanho tarô, se não me engano. Posso estar muito errado, mas pode ser isso mesmo. O tamanho tarô, que é o de 70 por 120. Essas cartas aqui, ó, elas são moles. Aí nesse caso aqui, como é uma carta maior, ele faz um pouquinho mais de diferença. Então, esse jogo, nós somos pintores e vamos fazer as pinturas do século XIX. Então nós temos várias pinturas aqui representando a arte do século XIX, ó, bem bonito, bem artístico o jogo. Vou pegar uma carta aqui em específico para mostrar para vocês. Aqui, essa carta aqui vai indicar o custo. Aqui provavelmente que você vai gastar um meeple para fazer isso. O set collection. Aqui a gente tem pontos de vitória e provavelmente aqui a gente tem uma habilidade de cada carta. Você acha alguma carta diferente, ó? Dá 7 pontos. Essas cartas com estrelas aqui são cartas especiais do jogo, que o final do jogo é dado de acordo com o número de construções dessas cartas aqui, que são especiais. Algumas outras não têm estrelas. Então são várias e várias cartas do jogo, todas com ilustrações e pinturas do século XIX. Além disso, no jogo nós temos aqui um insert em plástico. Espero que caibam todos os componentes depois, inclusive tem lugar para as cartas aqui. E este foi o unboxing do jogo Atelier. Se vocês gostaram, pessoal, deixem um joinha aí no canal. Qualquer crítica ou sugestão é só escrever aí embaixo. Falou, valeu!